Você já se perguntou quem foi Moisés? Uma figura enigmática que marcou profundamente a história, mas cuja verdadeira identidade ainda permanece envolta em mistério. Hoje, vamos explorar a vida desse personagem bíblico intrigante e desvendar os segredos por trás do homem que liderou seu povo para a liberdade. Moisés nasceu em tempos turbulentos, quando o faraó do Egito ordenou a morte de todos os bebês hebreus. No entanto, sua mãe, para protegê-lo, tomou uma decisão corajosa. Ela o colocou em um cesto e o enviou pelo rio Nilo, na esperança de que alguém o encontrasse e o salvasse. E sua esperança se realizou quando o cesto foi encontrado pela própria filha do faraó, que ficou comovida com o bebê e decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Assim, Moisés cresceu nos palácios do Egito, cercado por luxo e riqueza. Ele recebeu uma educação privilegiada e se tornou um jovem de destaque na corte real. No entanto, mesmo envolvido pelo esplendor do palácio, Moisés nunca esqueceu suas raízes hebraicas. E à medida que crescia, ele se perguntava sobre seu verdadeiro lugar no mundo, sobre o destino que o aguardava e sobre o povo do qual ele fazia parte, um povo que sofria sob o peso da escravidão. Ele sabia que era diferente, que sua vida tinha um propósito maior do que simplesmente desfrutar dos privilégios da nobreza. A infância de Moisés foi marcada pela dualidade, entre a opulência dos palácios e a miséria dos campos de trabalho. Entre a identidade egípcia que ele conhecia e a herança hebraica que pulsava em seu coração. A história da infância de Moisés nos ensina sobre a complexidade da identidade e sobre a busca pelo nosso lugar no mundo. E nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, o destino pode nos preparar para um papel que transcende a nossa compreensão. Apesar de viver uma vida de luxo, Moisés sentia um chamado interior para algo maior. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro no deserto, ele se deparou com uma sarça ardente que não se consumia. Foi nesse momento de profunda conexão com a divindade que Deus se revelou a Moisés, chamando-o pelo nome e confiando-lhe uma missão grandiosa. Deus escolheu Moisés para liderar seu povo, os hebreus, à liberdade. Ele seria o instrumento divino para libertar os filhos de Israel da opressão e guiá-los até a terra prometida. Moisés, o príncipe criado nos palácios do Egito, agora se via diante do faraó, o poderoso governante que o havia criado como seu próprio filho. Mas ele não recuou diante da autoridade terrena, pois sabia que sua missão era guiada por uma autoridade maior. Com coragem e determinação, segurando sua vara e as palavras de Deus, Moisés enfrentou o faraó do Egito. Moisés falou: "Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir, para que eles possam me adorar no deserto." Com estas palavras, Moisés desafiou a autoridade do faraó e exigiu a libertação do povo hebreu, cumprindo o mandato divino que o guiava. Porém, Faraó continuou persistente, e a palavra de Deus começou a se cumprir diante de seus olhos. Primeiro, as águas do Nilo se transformaram em sangue, uma terrível aflição que não apenas privou os egípcios de água potável, mas também dizimou a vida aquática. Em seguida, uma praga de rãs invadiu o Egito, saindo dos rios e infestando todas as casas e terras. A terceira praga foi a infestação de piolhos, seguida por uma nuvem de moscas que cobriu todo o país, trazendo doenças e destruição. O gado do Egito foi atingido pela quinta praga, sofrendo uma doença mortal que causou grande prejuízo econômico. Em seguida, feridas dolorosas e ulcerosas afligiram a pele dos egípcios, trazendo ainda mais sofrimento. E então veio a sexta praga, uma tempestade de granizo misturada com fogo, que devastou as plantações e matou o que restava do gado e das colheitas. Uma nuvem de gafanhotos, tão densa que obscurecia o sol,
trouxe fome e desespero, devorando tudo em seu caminho. A oitava praga foi a escuridão. Uma escuridão tão densa que se tornou palpável, cobrindo todo o Egito por 3 dias. E, finalmente, a nona praga trouxe a morte dos primogênitos, desde os filhos do faraó até os filhos dos servos, lançando uma sombra de luto sobre toda a terra do Egito. Com cada praga desencadeada, a resistência do faraó se intensificava, mas a justiça divina permanecia inabalável. Após a devastação das 10 pragas, finalmente o faraó cedeu, permitindo que os israelitas partissem em busca de sua liberdade tão esperada. Moisés os conduziu até as margens do Mar Vermelho, onde Deus abriu um caminho miraculoso para a liberdade. Essas pragas são um lembrete poderoso do poder de Deus sobre a criação e da importância de seguir sua vontade. E foi nesse contexto de libertação e redenção que Moisés subiu ao Monte Sinai, envolto em neblina e mistério. Moisés adentrou uma atmosfera de profunda conexão espiritual. Ali, nas profundezas da montanha sagrada, ele foi chamado a receber algo transcendental, algo que moldaria o destino de seu povo para sempre. Sob o véu da incerteza, ele se preparou para receber de Deus um presente de inestimável valor. No ápice da montanha, Moisés entrou em um profundo estado de conexão espiritual, onde recebeu diretamente de Deus os 10 mandamentos. Estas palavras gravadas em tábuas de pedra com letras de fogo não eram apenas leis, mas os alicerces da moralidade e da justiça divina, adoração e relacionamento humano, assim sendo destinados a guiar os passos dos israelitas em sua jornada rumo à Terra Prometida. Os 10 mandamentos, também conhecidos como a Lei de Deus, abordavam uma ampla gama de questões, desde a adoração exclusiva a Deus até os princípios de justiça social e moralidade. Eles incluíam instruções como: não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento proclamava a exclusividade da adoração ao Deus único e verdadeiro. Não farás para ti imagem de escultura. O segundo mandamento advertia contra a idolatria e a criação de ídolos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento ensinava sobre o respeito ao nome de Deus e a reverência na linguagem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quarto mandamento prescrevia o descanso no sábado, um dia sagrado dedicado à adoração e ao descanso. Honra teu pai e tua mãe. O quinto mandamento enfatizava a importância do respeito e da obediência aos pais. Não matarás. O sexto mandamento proibia o assassinato e valorizava a santidade da vida. Não adulterarás. O sétimo mandamento exortava a fidelidade e pureza nos relacionamentos conjugais. Não furtarás. O oitavo mandamento condenava o roubo e a injustiça econômica. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nono mandamento exigia a verdade e a honestidade em todas as situações. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O 10º mandamento alertava contra a inveja e o desejo desmedido pelos bens alheios. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e apresentou os 10 mandamentos ao povo de Israel, sua importância e autoridade foram imediatamente reconhecidas. As tábuas dos mandamentos tornaram-se o fundamento da lei e da ética israelita, moldando não apenas a vida religiosa, mas também a estrutura social e política do povo. Estes mandamentos, inscritos em pedra há milênios, continuam a ecoar como guias eternos para uma vida de retidão e justiça. Após liderar os israelitas através do deserto por 40 anos, Moisés finalmente os conduziu até as fronteiras da Terra Prometida, na região de Canaã. No entanto, sua jornada chegou a um fim abrupto, antes que ele pudesse cruzar o rio Jordão
e entrar na terra que Deus havia prometido ao seu povo. No topo do Monte Nebo, situado nas montanhas de Moabe, Moisés subiu para ter uma visão panorâmica da terra de Canaã. Ali, no ponto mais alto da montanha, diante dos horizontes vastos e das paisagens impressionantes, ele teve um encontro derradeiro com Deus. Deus revelou a Moisés que ele não entraria na terra prometida junto com os israelitas. Sua obra como líder e profeta estava completa, e agora era hora de passar o bastão para a próxima geração. Embora Moisés tenha dedicado sua vida inteira ao serviço de Deus e à liderança do povo de Israel, ele havia cometido um ato de desobediência ao ferir a rocha para tirar água, em vez de falar com ela como Deus havia ordenado. Por essa razão, Deus decidiu que Moisés não cruzaria o Jordão para entrar na terra prometida. Com serenidade e resignação, Moisés aceitou a vontade de Deus. Ele passou seus últimos dias no Monte Nebo, contemplando a terra que seus olhos nunca veriam. Moisés transmitiu suas últimas palavras de encorajamento e instrução ao povo de Israel, assegurando-lhes que Deus estaria com eles, mesmo na ausência física dele. E assim, Moisés faleceu no topo do Monte Nebo, com a promessa divina ainda brilhando diante de seus olhos. Seu túmulo nunca foi encontrado, deixando seu destino final envolto em mistério. Mas seu legado perdura até hoje, como uma figura icônica da fé e da liderança, cuja vida inspira milhões ao redor do mundo a seguirem os caminhos da justiça e da devoção a Deus. Moisés deixou para trás um legado de mistério e inspiração que transcende as eras. Uma história que continua a inspirar e desafiar aqueles que a ouvem. Embora a vida de Moisés esteja envolta em mistério, seu impacto na história e na fé é inegável. Ele foi mais do que um líder. Foi um visionário, um profeta e um exemplo de fé inabalável. Que possamos aprender com sua vida e encontrar inspiração em sua jornada. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo inspirador como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com seus amigos. Juntos, podemos continuar explorando os mistérios da fé e da história. Até a próxima!